Ele é o principal avião de ataque eletrônico tático do mundo. Foi baseado no FA-18 Super Hornet. Manteve as capacidades de desempenho e operação embarcada, mas recebeu sensores avançados e sistemas dedicados capazes de detectar, identificar e degradar radares, comunicações e redes inimigas. Atuando integrado a caças de ataque e forças navais, ele cria zonas de proteção, cegando radares e sistemas de defesa do inimigo e abrindo corredores para operações em ambientes altamente contestados. Este é o EA-18G Growler. No fim dos anos 90 e início dos anos 2000, a Marinha dos Estados Unidos começou a enfrentar um problema que já vinha sendo adiado há anos. O EA-6B Prowler, que até então era a principal plataforma de guerra eletrônica embarcada desde os anos 70, continuava eficaz, mas sua idade começava a pesar. Ele era complexo, exigia grandes tripulações, manutenção pesada e já não acompanhava o ritmo dos caças modernos em velocidade, alcance e integração de sensores. Era claro que, mais cedo ou mais tarde, seria necessário encontrar um substituto. Ao mesmo tempo, outro programa ganhava força dentro da aviação naval americana. O FA-18EF Super Hornet, uma evolução direta do FA-18 Hornet, começava a se consolidar como a espinha dorsal dos grupos aéreos embarcados. Com 2 motores, estrutura reforçada, maior alcance e grande flexibilidade de missão, o Super Hornet não apenas substituiu o F-14 Tomcat, como passou a assumir múltiplas funções dentro das alas aéreas navais. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de unir 2 mundos: a capacidade de guerra eletrônica do EA-6B com a plataforma moderna, rápida e plenamente compatível com operações embarcadas do Super Hornet. A proposta não era criar uma aeronave totalmente nova, mas adaptar um caça já comprovado para assumir a missão de ataque eletrônico aéreo. A Marinha começou então a testar um FA-18F, equipado com sistemas de interferência eletrônica, avaliando se aquela célula poderia suportar os sensores, computadores e pods necessários para suprimir radares inimigos, interferir comunicações e proteger forças aliadas. Os resultados iniciais foram promissores. A aeronave manteve desempenho, capacidade de operação em porta-aviões e ainda oferecia vantagens claras em integração com outros vetores de combate. Em dezembro de 2003, o projeto deu um passo decisivo. A Marinha dos Estados Unidos concedeu à Boeing um contrato de 5 anos para o desenvolvimento de uma variante dedicada de guerra eletrônica, oficialmente designada EA-18G. A divisão de responsabilidades industriais foi definida desde cedo. A Boeing ficaria responsável pela fuselagem dianteira, asas e montagem final da aeronave. Já a Northrop Grumman assumiria o desenvolvimento e fornecimento do complexo sistema de guerra eletrônica, além da seção central e traseira da fuselagem. Essa parceria refletia a complexidade do projeto, que exigia integração precisa entre célula, sensores e sistemas de missão. A produção do primeiro protótipo começou no fim de 2004. Identificado internamente como EA-1, o avião manteve grande parte da estrutura do Super Hornet, mas já incorporava modificações importantes para acomodar os novos sistemas. A apresentação pública do primeiro protótipo ocorreu em 3 de agosto de 2006. Poucos dias depois, em 15 de agosto de 2006, o protótipo realizou seu primeiro voo. Os testes iniciais confirmaram que a plataforma era viável. A aeronave manteve estabilidade, desempenho e compatibilidade com operações embarcadas, mesmo com o aumento de peso causado pelos sistemas eletrônicos. Com esses resultados, a Marinha autorizou a construção de mais protótipos e, pouco depois, aprovou a produção de uma primeira série. O segundo protótipo, conhecido como EA-2, ficou pronto em novembro de 2006.
A partir desse ponto, o programa avançou rapidamente. Menos de 2 anos depois, os primeiros Growlers operacionais começaram a ser entregues à Marinha. Até 31 de dezembro de 2010, 41 aeronaves já haviam sido entregues. Visualmente, ele é muito semelhante ao Super Hornet. Mais de 90% de suas características físicas são compartilhadas entre as duas aeronaves. Ainda assim, existem diferenças importantes. A retirada do canhão, por exemplo, liberou espaço para a instalação de equipamentos eletrônicos adicionais. Essa mudança reflete a prioridade absoluta da missão de guerra eletrônica sobre o combate aéreo tradicional, embora o Growler ainda mantenha capacidade de autodefesa. Ele mede 18,5 metros de comprimento, 13,7 metros de envergadura e 5 metros de altura. O peso máximo de decolagem chega a 30 toneladas, refletindo a carga de sensores, combustível e pods externos. O cockpit é em tandem, com 2 tripulantes. O piloto ocupa o assento dianteiro, enquanto o oficial de guerra eletrônica, no assento traseiro, gerencia os sensores, sistemas de interferência e coordenação eletrônica da missão. Essa divisão de tarefas é fundamental para o tipo de operação que o Growler executa. O sistema de radar é o AN/APG-79, um radar AESA de múltiplos modos. Além das funções tradicionais de detecção aérea e de superfície, ele possui modos passivos que permitem identificar emissões inimigas sem revelar a posição da aeronave. O coração da capacidade de ataque eletrônico está nos seus pods de guerra eletrônica, instalados externamente sob as asas e na fuselagem. O principal deles é o sistema ALQ-99, composto por pods transmissores capazes de emitir sinais de alta potência em diferentes faixas de frequência. Esses pods trabalham em conjunto com o sistema AN/ALQ-218, instalado nas pontas das asas da aeronave. Esse sistema é responsável por escutar o ambiente eletromagnético, identificar radares ativos, classificar ameaças e indicar com precisão quais emissores devem ser interferidos. A partir dessas informações, o ALQ-99 interfere radares inimigos, enlaces de dados e comunicações, criando ruído, falsos alvos ou simplesmente saturando os sensores adversários até torná-los inúteis. Dependendo da missão, o Growler pode voar com vários desses pods ao mesmo tempo, cobrindo diferentes tipos de ameaça. É esse conjunto que permite ao Growler cegar defesas antiaéreas, proteger pacotes de ataque e abrir caminho para outras aeronaves operarem com muito menos risco. A propulsão fica a cargo de 2 motores, o General Electric F414, cada um oferecendo cerca de 10 toneladas de empuxo com pós-combustão. Isso garante uma velocidade máxima de 2.000 km por hora, alcance de 2.300 km e um teto operacional de 15.000 metros. Esses números mostram que, apesar de sua missão especializada, ele continua sendo uma aeronave de alto desempenho. Com o desenvolvimento concluído e a produção inicial em andamento, o passo seguinte era integrá-lo à estrutura operacional da Marinha dos Estados Unidos. Para isso, foi escolhido um esquadrão com longa tradição em guerra eletrônica. Em 3 de junho de 2008, o VAC-129, conhecido como Vikings, recebeu oficialmente as primeiras unidades. Ao longo de 2008 e 2009, o Growler passou por avaliações operacionais intensas. Em julho de 2009, ele completou oficialmente sua avaliação final, sendo considerado apto para o serviço ativo. Pouco depois, em agosto do mesmo ano, os Growlers dos esquadrões VAC-129 e VAC-132 realizaram pousos em um porta-aviões nuclear pela primeira vez, a bordo do USS Harry Truman. Esse momento marcou a plena integração da aeronave às operações embarcadas. Em outubro de 2009, o VAC-132 se tornou o primeiro esquadrão de Growlers totalmente operacional. 2 anos depois, em fevereiro de 2011, veio o batismo de fogo. Ele foi empregado em combate real durante a Operação Odyssey Dawn.
a participação dos Estados Unidos na intervenção da OTAN na Líbia. O objetivo da operação era impor a zona de exclusão aérea determinada pela Resolução 1973 do Conselho de Segurança da ONU, impedindo que forças leais a Muammar Gaddafi realizassem ataques aéreos contra grupos rebeldes em meio à guerra civil. Desde os primeiros dias, os Growlers tiveram um papel central. Eles foram responsáveis por interferir radares, sistemas de defesa antiaérea e comunicações, abrindo caminho para ataques aéreos aliados. Durante essa operação, ficou claro que o Growler não era apenas um substituto do Prowler, mas uma plataforma mais flexível. Além de executar a supressão de defesas inimigas, ele operava integrado a caças, bombardeiros e aeronaves de vigilância, compartilhando dados em tempo real. Enquanto isso, ainda nos anos 2000, outra mudança estratégica reforçou ainda mais a importância do Growler. A Força Aérea Americana havia perdido sua principal capacidade de interferência eletrônica aérea com a retirada do EF-111 Raven. Existia a expectativa de que o programa EB-52, que previa converter bombardeiros B-52 em plataformas de guerra eletrônica, pudesse suprir essa lacuna. No entanto, o projeto foi suspenso em 2005 e cancelado definitivamente em 2009. Com isso, o Growler se tornou a única aeronave de ataque eletrônico tático em serviço nos Estados Unidos. Essa condição levou a uma cooperação inédita entre a Marinha e a Força Aérea. Oficiais de guerra eletrônica da USAF passaram a voar a bordo dos Growlers da Marinha, garantindo que a capacidade fosse mantida em operações conjuntas sem necessidade de criar uma nova aeronave dedicada. Ao longo da década de 2010, a frota de Growlers cresceu de forma constante. Em maio de 2011, 48 aeronaves já haviam sido entregues, e ele começou a integrar praticamente todos os grupos de ataque de porta-aviões da Marinha. Paralelamente, ele começou a atrair interesse internacional. Em 2008, a Austrália solicitou autorização para adquirir a aeronave. Inicialmente, a ideia era incorporar 6 Growlers a um lote de 24 Super Hornets já encomendados. Em 2012, o plano foi ampliado e o governo australiano anunciou que 12 Super Hornets seriam convertidos para o padrão Growler, em um programa avaliado em cerca de US$ 1,5 bilhão. Em 2014, a Boeing recebeu oficialmente o contrato para fornecer 12 Growlers à Força Aérea Australiana. A primeira aeronave foi entregue em 29 de julho de 2015, tornando a Austrália o primeiro país, além dos Estados Unidos, a operá-lo. Essa incorporação fazia parte do Plano Jericó, uma iniciativa australiana voltada para transformar sua força aérea em uma estrutura totalmente integrada e preparada para ambientes de alta intensidade eletrônica. Do ponto de vista operacional, o Growler australiano manteve total compatibilidade com os modelos da Marinha dos Estados Unidos, permitindo treinamentos conjuntos, intercâmbio de tripulações e operações combinadas. Isso reforçou ainda mais seu papel como uma plataforma central de guerra eletrônica no Ocidente. Com o avanço das ameaças, a Marinha Americana passou a investir na modernização do Growler. Em março de 2021, foi lançado um programa de atualização de 5 anos, focado em ampliar as capacidades de vigilância eletrônica, enlaces de dados e, principalmente, na integração do ALQ-249. Esse sistema foi projetado para substituir gradualmente o ALQ-99, oferecendo maior potência, maior alcance e capacidade de atuar contra ameaças mais modernas e adaptativas. Essas atualizações refletem uma realidade clara. O campo de batalha moderno depende cada vez mais de sensores, redes e comunicação digital. Nesse cenário, neutralizar ou degradar essas capacidades se tornou tão importante quanto destruir alvos físicos. E o Growler ocupa exatamente esse espaço, atuando como um multiplicador de força para toda a ala aérea. Um exemplo disso foi a operação dos Estados Unidos na Venezuela, em 3 de janeiro de 2026,
durante a chamada Operação Absolute Resolve, que teve como objetivo capturar o ditador Nicolás Maduro. Nessa ação, ele foi empregado como parte de uma força integrada que somou mais de 150 aeronaves. Os Growlers sobrevoaram o território venezuelano para neutralizar sistemas de radar e comunicações que poderiam detectar ou orientar defesas contra as aeronaves e tropas que entrariam no país. Eles usaram seus equipamentos de guerra eletrônica para degradar sensores inimigos e interromper redes de comando e controle, criando uma janela de oportunidade para que helicópteros de forças especiais e outras aeronaves atacassem e infiltrassem sem serem interceptados. Essa interferência ajudou a cegar as defesas antiaéreas e abriu corredores seguros no espaço aéreo venezuelano, o que contribuiu para que nenhuma aeronave americana fosse abatida e a operação fosse concluída com sucesso. Isso demonstra exatamente por que o Growler é tão valioso. Assim, ele se consolidou como a principal aeronave de ataque eletrônico tático do mundo. Ele nasceu da necessidade de substituir uma plataforma envelhecida, mas evoluiu para se tornar um elemento indispensável das operações aéreas modernas, mantendo a supremacia eletrônica como um dos pilares do poder militar contemporâneo. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.